E eu vou abrir a nossa conversa falando do tal lockdown, né? Desde o início eu fui contra o isolamento horizontal, sempre defendi o isolamento vertical. Acho que não há na história um caso em que a gente tenha feito quarentena de pessoas saudáveis. Há um grupo que se apropriou da ciência e tenta nos vender o lockdown quase como uma vacina. No início era para achatar a curva, né, para as pessoas não se infectarem todas ao mesmo tempo, para o sistema de saúde poder se preparar. De repente, o lockdown virou a solução dos problemas, todo mundo tem que ficar trancado em casa, como se isso, né, nos livrasse de sermos contaminados, né? Afinal de contas, a gente olha ali a tabela dos países com mais mortes por milhão. Temos a Bélgica, por exemplo, em primeiro, que controlou as pessoas, inclusive com drone, né, nas praças, para que as pessoas não saíssem de casa. Portugal, vários países que fizeram lockdowns pesados estão ali entre os primeiros, né? Lockdown, afinal de contas, por que apostamos nisso e parece indefinidamente, né, deputado? Isso foi uma invenção, né, nessa epidemia. Nunca teve isso. Todas as epidemias anteriores, virais, inclusive letais, muito letais, né, que foi o caso da gripe russa em 77, da asiática em 57, da Hong Kong em 68, todas tiveram mais vítimas do que essa, né? A H1N1 teve menos, mas isso é proporcional à letalidade, inclusive. Quanto mais letal o vírus, menos tempo. A H1N1 as pessoas morriam em uma semana. Elas internavam e em uma semana evoluíam para óbito, né? Ele destruiu o alvéolo do pulmão, ele não dava nem uma pneumonia, ele destruiu o alvéolo, as pessoas ficavam afogadas em sangue, era uma coisa terrível, né? Então, nesse aspecto, as pessoas têm menos tempo para transmitir. O que esse vírus tem de diferente desses outros, que são influenza, né? Ele é um corona, é que ele é mais rápido no contágio e menos letal. Então, as pessoas ficam mais tempo com o vírus, transmitem mais, se espalha mais o vírus, né? Então, mas o lockdown é uma invenção, às vezes pode se usar em coisas extremas, né? Como a epidemia do ebola, né? De fechar uma área inteira, como a China usou isso no começo, né? E eu acho que usou de forma acertada, que ela isolou a província de Hubei, mas a China continuou vivendo normal, ela isolou uma província, né? Porque ali surgiu, ali não tinha, o vírus não vinha de lugar nenhum, ele só tinha ali, no mundo, só tinha ali, né? Então foi mais fácil fazer o controle. Depois que ele se espalhou, no Brasil ele entrou por vários lugares ao mesmo tempo, não tem mais como controlar. E não tem nenhuma evidência científica que trancando pessoas sadias em casa, trancando todo mundo em casa, elas estão protegidas. Tanto é que nós temos 233 mil mortes, e todos os governadores usando o recurso de lockdown, de quarentena, fica em casa, as grandes redes de televisão aconselhando o tempo todo a ficar em casa, fica em casa, fica em casa, e não adiantou nada, né? A mortalidade foi alta, não há estudos, inclusive, mostrando que quanto mais isoladas as pessoas estão em casa, a Universidade Federal de Pernambuco tem um estudo muito... o Bruno Campelo... A gente entrevistou o professor Bruno Campelo. O Bruno Campelo tem um estudo maravilhoso sobre isso, mostrando isso, né? Quanto mais isolamento, mais mortes. As pessoas se contaminam mais em casa, as pessoas se contaminaram em casa. A maior parte do contágio foi em casa, né? A primeira parte da epidemia, que teve uma letalidade maior, mais da metade das mortes foram idosos em asilos. Idosos que nunca saíram para ir numa loja, nunca saíram para ir pegar um ônibus, né? Morreram no asilo. A gente teve na Europa freiras em clausura que foram infectadas. Claro, e foi o maior número de mortes. Então... Eu estranhei isso no início, porque com a vivência que eu tive, eu até conversei com o Mandetta, o ministro Mandetta, no início, a gente conversou um pouco, eu disse, olha, acho que a primeira coisa numa pandemia é não assustar as pessoas. E fizeram exatamente o contrário, só assustaram, né? Não assustar porque é muito difícil as pessoas em pânico raciocinarem assim, de maneira razoável, até para ajudar a enfrentar a pandemia. E depois, o lockdown, quarentena vertical, eu nunca tinha visto isso e nunca vi na literatura, para enfrentar um coronavírus, fazer uma coisa desse tipo, né? E todo o resultado, no início, eu acho que o Lacombe tem razão, no início a promessa é que era para atingir a imunidade de rebanho mais a longo prazo, né? Então era para achatar a curva, né? Para achatar a curva. E a curva não se achatou, a curva subiu rapidamente em todos os países, né? A maior mortalidade que teve foi nesse período, né? Foi com tudo fechado, tudo trancado. Cada vez que se tranca,
aumenta a mortalidade. Isso aí não tem evidência nenhuma que melhore. Então, eu acho que... Aí, a partir daí, eu comecei a ter postar e me manifestar publicamente o contrário, né? Porque é muito mais seguro orientar as pessoas não assustadas, orientá-las como se conduzir, lavar as mãos, álcool gel, guardar distância, usar máscara ou não usar máscara, aí é uma discussão, mas tomar medidas preventivas e as pessoas sadias continuarem a sua vida trabalhando. As escolas nunca deviam ter fechado. Não há evidência que as crianças tenham um problema maior com esse vírus. Elas tinham com H1N1 e nós não fechamos as escolas. Eu fui secretário de saúde que primeiro teve o impacto do H1N1, entrou pelo Rio Grande do Sul, né, pela Argentina, e nós nunca fechamos escola. Pelo contrário, reabrimos as escolas depois das férias de julho, em plena epidemia. E não aumentou o número de vítimas de crianças, né, porque elas se contaminavam mais fora da escola do que dentro da escola. Essas... Não tem problema, a Suécia ficou está um ano com as escolas abertas, nunca fechou, e não há nenhum óbito de criança com menos de 15 anos, não há nenhum. As formas são leves, quanto mais jovens as pessoas no coronavírus, quanto mais jovens as pessoas, menos dano o vírus causa, né? Então, eu acho que se fez errado, se seguiu uma projeção matemática maluca lá do Imperial College da Inglaterra, que ia morrer 40 milhões de pessoas, no Brasil ia morrer 1.250.000 pessoas, 150 mil pessoas, e a partir daí começou um apavoramento geral, os governadores acho que se apavoraram também, e começaram a fechar tudo, começaram a decretar lockdown, decretar quarentena. Esse foi um erro, né? E agora, eu acho que a epidemia tende a ir para o fim, todas as epidemias virais sobem e descem, essa teve alguns ressaltos por causa das novas cepas, que criou, ela é mais lenta na descida, né? Então aparecem cepas novas, que é normal numa pandemia, mas ela vai terminar também, e vai terminar pela imunidade coletiva. A vacina vai ajudar a evitar um próximo surto, é importante a vacina, mas ela termina muito antes da vacina fazer efeito, ter efeito em grande escala, com a imunidade de rebanho.